Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Videoaula essa que, como vocês já podem ver, vai abordar o tema das regionalizações do espaço mundial, tá? Tema muito importante que é ministrado no 8º ano do Ensino Fundamental 2, como também no último ano do ensino médio, tá? Tanto o 8º ano do Fundamental, como também o 9º ano, tá? Falando em Fundamental 2, como também o último ano do ensino médio, abordam bastante a questão do espaço geográfico mundial, tá? Aborda bastante questões relativas à globalização, questões sociais, econômicas, políticas de diversos países, diversos povos, ok? E o estudante, no caso, ele tem que entender que existe ainda um enorme desnível, melhor dizendo, se a gente puder falar assim, entre os países, em relação a todos esses aspectos que eu citei. Tá? Então, temos países onde a educação é boa, onde o ensino é bom, a saúde é boa, e países onde essas questões não andam nada bem, ok? E isso a gente está falando de questões sociais. Falando em questões econômicas, a disparidade também é enorme entre muitos países, tá? Principalmente quando a gente fala no PIB per capita, certo? Questões de renda e de produção econômica inclusas. Tudo bem? Então, as regionalizações do espaço mundial dizem respeito a essas formas de classificar os países do planeta Terra consoante o seu nível de desenvolvimento social e econômico, ok? E vocês vão ver que essas classificações mudaram ao longo do tempo. Hoje em dia tem uma classificação que é mais aceita, tá? Só que vocês têm que entender também que algumas classificações foram utilizadas no passado. Classificações essas, algumas que inclusive são usadas ainda, são nomeadas na atualidade. Tudo bem? Então vocês têm que entender desde já essas questões e os objetivos, né, que abordam, que são abordados, que fazem parte desse tema das regionalizações do espaço mundial. Certo? Muito bem. Então, as regionalizações do espaço mundial são formas de classificar os países conforme os diferentes níveis econômicos e sociais. No caso, importante frisar que estas classificações não levam em conta questões de localização, não levam em conta os continentes onde esses países estão. Então, em uma mesma classificação, nós temos países de diversos continentes. Tudo bem? E um dado importante, que está aqui no segundo parágrafo, é o quê? Que essas classificações, essas regionalizações, são sujeitas a diversas críticas. Tá? Isso faz com que elas não sejam definitivas, já que as nações podem avançar ou regredir consoante os critérios adotados. Tá? Então, como qualquer classificação, nós estamos falando em um ato feito por nós, humanos. Ou seja, existem questões subjetivas, tá, que são passíveis de serem criticadas. Tudo bem? Então, esse é um ponto também importante que vocês têm que ter em mente. Bom, lembra que eu falei que existiram no passado diversas regionalizações do espaço mundial, tá? Uma delas, bem famosa, foi a regionalização do primeiro, segundo e terceiro mundo. Regionalização essa que ficou muito marcada na época da Guerra Fria. Época essa, já a gente está falando segunda metade do século passado, do século XX, que ficou marcado pela rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, certo? No caso, os Estados Unidos lideravam o mundo capitalista e a União Soviética o mundo comunista. Aí, no caso, os países que tinham sistema econômico capitalista e tinham bons índices sociais e econômicos, que nem os Estados Unidos,
foram denominados de países de primeiro mundo, tá? Então aqui a gente está falando dos Estados Unidos, o seu vizinho ao norte, o Canadá, e o ocidente, a parte ocidental do continente europeu, tá? A gente está falando de Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Holanda, Itália, Suíça, Bélgica, a parte ocidental da Alemanha e também países escandinavos, tá? A gente está falando aqui da Dinamarca, da Noruega, da Suécia e também da Finlândia, tudo bem? Então, esses países foram denominados de primeiro mundo, no continente europeu. Aí, no caso, também, nós podemos citar a Coreia do Sul aqui e também o Japão, tá? Representantes asiáticos. Aqui na Ásia também, falando em Ásia e Europa, a gente pode citar também a Turquia, tá? Que também está marcada em azul. E também países da Oceania, no caso, a Austrália e a Nova Zelândia. Tudo bem? Então, países que apresentavam e países que ainda apresentam ótimos índices socioeconômicos. Tudo bem? Já em vermelho aqui no mapa temos os países que estavam do lado soviético, os países comunistas, tá? Então, aqui estamos falando da antiga União Soviética que se desmembrou, não existe mais, que deu origem à Rússia, à Ucrânia, a diversos países do leste europeu, tá? A gente está falando aqui de Romênia, Sérvia, Croácia, Polônia, Bielorrússia, países da Ásia Central, tá? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão e também países da Ásia, tá? Que no caso está falando da parte mais a leste do continente asiático, a China, Mongólia e também o Vietnã, tá? O Vietnã é um país muito importante naquela época, tudo bem? Já no nosso continente, vocês podem ver aqui que temos a ilha de Cuba. Cuba foi um país comunista, tá? Naquela época, tá? País que ainda permanece comunista, é bom a gente frisar isso também. Então, países comunistas, países onde o Estado se fazia presente de forma muito mais intensa, tá? O oposto dos países capitalistas, que tinham um livre mercado. Tudo bem? Uma livre iniciativa privada também, ok? Aí no mapa, em verde, nós temos os países ditos como países de terceiro mundo, tá? Que são os países capitalistas com menor nível de desenvolvimento. Então a gente está falando aqui da América Latina, desde o México, passando pelo Brasil até chegar à Argentina, por exemplo, todo o continente africano, além de diversos países do Oriente Médio, do sul da Ásia, como a Índia, e também países do Sudeste Asiático, como a Indonésia. Então, boa parte do continente asiático também era tida como países, formada por países de terceiro mundo. Além de diversos países pequenos também da Oceania, diversas ilhas, diversos arquipélagos. Tudo bem? Como Ilha Salomão, Ilhas Fiji, Samoa, Tonga e etc. Tá? Então, até hoje, de forma errônea, as pessoas utilizam esses termos, primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Nomenclatura essa que fazia mais sentido na época da Guerra Fria, tá? Essa foi uma regionalização muito importante, muito utilizada pela humanidade, tudo bem? Até antes dessa regionalização existiram outras, tá? Por exemplo, na época da Idade Moderna, na época das colônias, tá? Se dizia que as colônias eram países que ainda não tinham sua independência, ainda faziam parte da metrópole. Então a gente também tinha essa divisão de metrópole e colônia. Mais um exemplo que vocês podem pesquisar igualmente. Tudo bem? Aí chegamos, com o fim da Guerra Fria, chegamos em algumas regionalizações, tá? Aqui no caso, a gente está falando em regionalizações que dividiam o mundo em dois grandes grupos de países, tá? Aqui no caso, regionalização que diz respeito principalmente a questões de IDH e de PIB per capita. Aqui no caso, não é uma regionalização com base se o país é capitalista ou comunista, tudo bem? Essa é uma diferença em relação à regionalização que tinha na época
da Guerra Fria que a gente viu no slide passado. Aqui no caso, a gente tem uma classificação que dividiu em dois grandes grupos com base no IDH e no PIB per capita. No final do século passado, uma classificação que era utilizada dividia os países em países do norte e países do sul. No caso, falava que os países do norte, aqui em azul, no mapa, tá, eram países, tá, com bons índices socioeconômicos. E os países do sul, aqui em vermelho, tá, são os países com alguns problemas sociais e econômicos consideráveis. Tudo bem? Essa nomenclatura não é mais utilizada, já que, coloquei aqui no terceiro parágrafo, a Austrália e a Nova Zelândia, se vocês observarem aqui no mapa, estão no sul do planeta, estão ao sul da linha do Equador, só que são tidos como países do norte. Então, para evitar essa confusão de localização, não se utiliza mais essa regionalização de países do norte e países do sul. Depois começaram a utilizar os termos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos em azul, tá? Que engloba aqui Estados Unidos, Canadá, todo o continente europeu, mais a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, e tem algumas exceções também, como aqui Singapura, tá? Taiwan também, beleza? Que são os países que apresentam esses bons índices socioeconômicos, tudo bem? E os países subdesenvolvidos são os países em vermelho, tá? Que engloba a América Latina, a África e aquelas porções da Ásia e da Oceania que eu já citei para vocês, tudo bem? Aí, no caso, a polêmica ficou por conta do termo subdesenvolvidos, tá? Muita gente, por conta do politicamente correto, que avança cada vez mais na sociedade, tá? Fez com que esse termo fosse deixado de lado, não fosse mais utilizado, para evitar questões como xenofobia, preconceito, racismo e etc. Tudo bem? Já que muitas pessoas, principalmente com uma linha marxista, acreditam que tais países têm problemas por conta da colonização feita pelas metrópoles, tá? Principalmente metrópoles europeias. Tá? Então, eles acham que tais países não devem ter esse rótulo de subdesenvolvidos, já que tais pessoas acreditam que eles têm esses problemas por conta de outros países que são, no caso, os países desenvolvidos. Essa é uma visão que eu assumo que eu não concordo. Para mim, as questões são bem mais complexas do que simplesmente colocar a culpa em outros países. Tá? Mas vocês têm que saber que esse termo subdesenvolvido não é mais utilizado por conta dessa explicação que eu falei para vocês. Aí, no caso, na atualidade, esse termo países subdesenvolvidos foi substituído pelo termo países em desenvolvimento. Tá? Então, o mapa, a configuração do mapa permanece a mesma, o termo países desenvolvidos permanece, mas houve essa mudança de países subdesenvolvidos para países em desenvolvimento. Tudo bem? Então, quando a gente fala em Brasil, México, África do Sul, Egito, Índia, Indonésia, nós estamos falando em países em desenvolvimento. Tá? Aí fica uma reflexão que eu faço. Todos os países que apresentam esses problemas estão realmente em desenvolvimento? Certo? Ou esse termo é apenas um eufemismo, um termo suave para suavizar, tá? Um termo suave para amenizar, melhor dizendo, questões mais complexas, mais problemáticas, tá? Que afetam boa parte dos países do mundo, principalmente quando a gente fala no continente africano. Tá? Então, fica uma reflexão que eu proponho para que vocês pensem. Tá? Todos os países realmente estão em desenvolvimento? E outra reflexão, todos os países desenvolvidos
não estão regredindo em questões sociais e econômicas? Isso é mais uma reflexão que eu proponho que vocês façam. Tá? O fato é que essa é a regionalização mais utilizada na atualidade para classificar os diferentes níveis sociais e econômicos dos países do nosso planeta Terra. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham refletido sobre essas questões, sobre essas classificações. E bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.